Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Eu sou Fernando Moraes, você está no canal Luzes. Deixa eu arrumar a câmera aqui. E gente, nós vamos falar então de um filme maravilhoso que chama Superação, o Milagre da Fé. E às vezes eu demoro muito para postar, porque eu tenho outras coisas para fazer. Assim, eu tenho um monte de coisa para fazer. E o canal Luzes, gente, eu poderia copiar muitas coisas de outros canais, mas eu resolvi falar, por enquanto, agora, nesse momento, a falar de mais de filmes, incentivar vocês a assistirem, comentar junto com vocês filmes para vocês entenderem, tipo filmes espiritualistas, como e também vamos falar de filmes, né? Os filmes que eu trago para vocês, filme de gospel, principalmente espiritualista, mostrando a visão espírita para o que acontece no filme. E também ajudando vocês de alguma maneira, né? Se você não assistiu esse filme, eu vou soltar spoilers. Eu vou falar o filme inteiro, eu vou comentar o filme inteiro, então eu posso acabar com o seu lazer, né? Então, vai assistir o filme antes. Eu não sei se der no YouTube. Eu assisti 2 vezes na Sky, em um canal chamado Star Channel. É um filme bastante, passa bastante na Sky. E se vocês não tiverem a Sky, se vocês baixarem os filmes através do Torrent, pelo tablet, ou pelo celular, ou pelo notebook, fala para mim que eu passo o link para vocês não perderem esse filme que vai ajudar você muito na tua vida. Então, primeiramente eu vou contar a história e depois eu vou fazer alguns comentários, tá? Primeiramente, gente, nós temos uma família que tem os seus problemas, que o pai, que é um cara ausente, a mãe, que é orgulhosa, uma pessoa revoltada, e o filho, que é um menino mal educado. Mas, por que eu estou falando isso? Faz parte de uma família. Vocês vão entender por que eu estou falando isso mais na frente, tá? Infelizmente, terrivelmente, John cai no rio congelado que tem lá nos Estados Unidos. E o que acontece, gente? O bombeiro que vai resgatar, o John estava com seus amigos, o bombeiro simplesmente é orientado por uma voz desconhecida. Que ele, a princípio, achava que eram seus colegas, e depois ele vai entendendo, na minha hipótese, que era Deus falando com ele, né? Aquela voz indica, onde eu balançando a câmera aqui, aquela voz indica, gente, que é onde que o John estava, e o John praticamente morre. Ele fica muito tempo na água congelada, a água começa a dominar ali o corpo dele, e o pastor começa a acompanhar a família ali. É uma parte muito bonita. E também nós temos uma mãe, essa mãe que tem uma fé inabalável, uma mulher que briga com todo mundo, porque ela não tem dúvida, o filho vai voltar a viver. Então, gente, o médico vai desenganando a família, e é muito bonito ainda que quando acontece algumas falas dela, quando ela conversa com o filho começa a reagir em algumas formas, né? Então, o que acontece? A mãe tem um ambiente totalmente negativo, os médicos não acreditam na recuperação do menino, o pai também não. Como que eu falei para vocês, essa mãe começa a brigar, e esse menino vai reagindo. Tem uma cena ainda, gente, que a escola, o menino era muito querido na escola, na cidade, ali a cidade começa a fazer uma corrente de oração para simplesmente, deixa eu pegar minha cola aqui, para o menino voltar. Aí tem uma cena muito bonita, gente, que o menino ele está no quarto do hospital, mas cheio de água. O menino começa a nadar nessas luzes, e quando a mãe começa a falar para o menino voltar, o menino volta à vida.
e ele não tem sequela nenhuma. Os médicos falaram que ele ia ter bastante sequela cerebral, talvez não ia movimentar mais, por causa do domínio da água no seu corpo, mas o menino volta. A gente achando que acabou o filme, gente, então acontece algumas coisas bastante interessantes também, né? O menino, o que acontece? O menino, ele começa a... me desculpa distrair. O menino, ele volta para a vida, e então a pessoa, algumas pessoas começam a ficar revoltadas com ele. Por quê? Tem uma professora que perdeu, né, o seu marido, e fica perguntando para o menino ali, ó, por que meu marido foi embora e você voltou? Olha só, né, o menino tem que passar pelas descrenças dos outros ainda, né? O filme acaba aí mostrando várias fotos, vários vídeos da família, porque é um filme baseado em fatos reais, é um filme que tem aproximadamente 1h40. Eu assisti 2 vezes, como que eu falei para vocês. Na última eu fiquei muito emocionado. Eu achei que a gente precisa assistir esses filmes, gente, para aumentar a nossa fé, para a gente ter empatia, para a gente aí ter mais força de seguir a vida. E olha só, né, agora começa a onda de comentários, a onda de reflexões. E por isso que eu falo que é um filme bastante rico, né? A primeira coisa que eu vou falar é o bombeiro com um mentor espiritual. Obviamente, gente, em outras religiões são termos diferentes, mas isso é um detalhe que não tem importância. Para nós, o mentor fala, os amigos, o mentor ou os amigos da espiritualidade orienta ali o bombeiro. Fala onde que o menino está. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos na estrada, a gente está correndo e tem uma voz que fala, você está indo rápido demais. Às vezes pode ser nós, às vezes também pode ser o nosso mentor espiritual. Muitas vezes nós espíritas, médiuns, a gente consegue identificar mais fácil, né? Vou dar uma dica para você. Como que você entende? Como você identifica uma frase que é da espiritualidade? Quando você está pensando em várias coisas e simplesmente vem uma frase avulso sobre alguém, alguma coisa assim, é a espiritualidade. Por exemplo, eu estou ali, eu estou estudando. Tá? Obviamente, gente, um detalhe, eu sou médium, tá? Então, eu estou pensando sobre naquele livro ali. Aí, de repente, falam para mim, olha, a sua tia está aqui. Ou, simplesmente, a sua mãe chegou. Né? Então, são essas frases que não tem nada a ver com o livro que eu, por exemplo, identifico o mentor espiritual. Tá? O menino, gente, ele morre. Ele passa por uma experiência pós-morte. Tá? Aqui no Brasil, obviamente, tem pessoas que passam por isso, mas nós estamos acostumados até a ouvir muitas experiências dos Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês do Ghost? O Ghost, um amor em outra vida, algum nome assim do Patrick Swayze, da Ruby Goldberg. Eu amo esse filme. E ele foi baseado na pós-morte. O que o pessoal viu ali? Muitas vezes o pessoal vê um túnel. O pessoal morre fisicamente, o pessoal vê um túnel, vê uma luz. E quando ele chega na luz, fala-se para ele, não, meu amigo, ainda não chegou a sua vez. Né? Então, é isso que aconteceu com o menino. O menino começou a ouvir a voz da mãe dele, e ele estava indo para o plano espiritual, e os mentores falaram para ele, filho, não é agora a sua partida. Isso me lembra também de Chico Xavier. Eu acho que era um dia antes, ou algumas horas antes, desce 2 luzes. Se vocês quiserem, coloca no YouTube, a Emmanuel, a mãe, e o Chico Xavier. O Chico estava hospitalizado, estava morrendo, estava desencarnando, estava por um fio.
De repente aparece a mãe e Emmanuel. E Emmanuel fala: Chico, tenha mais paciência. Não é agora. Só estou contando esse caso do Chico, que não é uma experiência de pós-morte do Chico Xavier. É que no caso dele, veio na minha cabeça, não sei por que eu estou falando isso, mas é muito interessante essa parte da vida dele. Mas voltando no John, voltando na experiência pós-morte, tem um filme que o nome dele é Splash, Um Espírito Atrás de Mim, onde o dentista também passa por uma experiência pós-morte e ele simplesmente volta como clarividente. Ele volta simplesmente vendo espíritos, tá? Gente, outra coisa é a força da mãe. A mãe tem uma fé inabalável. Nada abala a fé daquela mãe que passou rezando. Eu não falei no início, mas ficou pedindo a Deus, ficou rezando para o Espírito Santo. E muitas vezes a gente vê o instinto da mãe, o amor da mãe, agindo como uma senhora, uma criancinha que estava brincando no muro. De repente a mulher percebe que o muro vai cair, ela segura o muro nas mãos, os tijolos caídos tudo em cima dela, protegendo a criança. Graças a Deus, olha só, nem a mãe se machucou. É verdade? Isso é um detalhe muito... Tem uma frase do Chico Xavier também que fala que quando a mãe reza, ela derruba, né, as portas do céu. Gente, outro detalhe muito impressionante aqui, gente, é o seguinte: nós temos pessoas negativas que vai visitar um parente, que vai visitar um amigo, ou vai visitar a família que está precisando de ajuda, e simplesmente, fica falando besteira. A pessoa fala, a mulher na frente dessa mãe no filme fala assim: olha, se prepara que o menino vai morrer. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando você vai num lugar, quando você vai dar sua força, né? Tipo, você vai visitar o parente, você vai visitar algum amigo, fale esperança. Fale em paz, fale em esperança, fale em alegria, com a intenção de ajudar os mais necessitados, ajudar aquela família. Mesmo que você não acredite por dentro, vai por mim. Reze. Reze para melhor espiritualmente, a melhor fisicamente. E é importante você dar esperança, você dar amor para aquela pessoa que está precisando, você visitar aquela família que está precisando de ajuda. Não seja negativo. Não mate a pessoa antes do tempo, ou não demonstre negatividade na frente dos parentes. Se é para mostrar negatividade, me desculpa, o desabafo fica em casa. Não é verdade? Aí, gente, nós temos a corrente de oração, que aparece no filme. Tem até um filme muito bonito que chama A Corrente do Bem. Eu não sei se eu vou comentar sobre esse filme aqui, porque eu acho então... Não, eu posso até comentar sim. Mas é o seguinte, eu estava pensando em outra coisa. Que linda aquela cena, o pessoal cantando música de Deus na frente do hospital. Que bonito, o pessoal fazendo corrente, mandando vibrações positivas para o menino. Enquanto muitas vezes nós pedimos carro, dinheiro, nós pedimos uma casa, nós pedimos namorada, nós pedimos casamento, e a pessoa faz orações de casamento para santo e pede um monte de coisa. Tem tanta gente precisando de uma oração, tem tanta gente precisando de uma ajuda. Tem tantos espíritos no umbral, espíritos doentes, tem tantos hospitais espirituais precisando de oração, e a gente perdendo com bens materiais. Que tal você substituir as suas orações para orações para os espíritos se encontrarem, para os espíritos amedeiros para parar de brincadeira e buscar a luz em Cristo, para os animais que estão na rua, para o pessoal que passa fome, para os moradores de rua,
para os seus inimigos, amolecer o coração dos seus inimigos, para que seus inimigos possam, então, ver que a vida vale a pena com amor e caridade, e não com vingança e com ódio. Que a gente possa saber de coração rezar mais para os outros do que para nós mesmos. E o último detalhe, gente, é então a revolta da professora com o menino. E fala para o menino: por que Deus escolheu você e não meu marido? Gente, para nós que somos espíritas, a gente sabe muito bem que nós temos o quê? Nós temos uma programação, tá? Obviamente que muitas vezes a pessoa fica doente porque ela escolheu esse caminho através de drogas ou bebida ou cometendo alguns excessos em comida e tal, mas nós temos uma programação e a nossa missão é cuidar do corpo físico e o corpo espiritual, principalmente o físico, vamos dizer, não é principalmente, mas nós precisamos cuidar do corpo físico para a gente simplesmente cumprir a nossa missão na Terra. Então nós sabemos muito bem que cada um tem a hora do seu desencarno, o porquê do desencarno, tá? E eu não sei se eu vou explicar novamente, mas falaram para mim aqui que eu esqueci um pedaço do filme, que é o seguinte. Não, eu já expliquei já. Que foi no caso, então, das experiências lamentáveis de morte, de doença, que as pessoas simplesmente, então, eles acontecem essas lamentações, esses acidentes, essas doenças, porque então, para acontecer a união, para ter união, para ter o amor na família. Muitas vezes o pai e a mãe estão se separando, o menino, ele aparece com uma doença ali para também unir o pai e a mãe. Peço desculpa para vocês que eu comentei aqui rapidamente, talvez uma coisa que eu já comentei antes. Então espero que vocês gostaram do vídeo, um beijão para vocês, passe e compartilhe esse vídeo, passe para as outras pessoas, que as outras pessoas possam entender também as mensagens desse filme. Beijão para vocês, até mais.